ele, o caminhar que ele teve na profissão, a gente fica muito inspirado também, e a paixão que ele tem também pela parte de resíduos sólidos, e por isso o convite para ele compartilhar um pouco da experiência que ele tem conosco, né? E quem sabe a gente conseguir aí nos espaços onde estamos, às vezes nas empresas que trabalhamos, nos conselhos que a gente faz parte aí, as associações de classe, né? São muitos os espaços, nos próprios municípios, né? São muitos os espaços onde a gente pode trazer essas experiências, ou às vezes trocar aqui um contato ou outro que faz com que a gente consiga levar algum avanço nessa parte de resíduos sólidos orgânicos, né? Então, a Câmara Temática também se propõe muito a isso, sabe? Que a gente possa nos conhecer e poder nos aproximar para a construção de novas realidades, né? Então, essas ideias, trazer essas ideias para o campo da realidade, né? E cada um consegue fazer um pouquinho aí onde está atuando, né? Então, é isso, acho que eu já vou, sem mais delongas, assim, já vamos passar para as falas, e depois, só para relembrar a fala do Marcelo, a gente vai abrir oportunidade, se as pessoas quiserem colocar no chat, se inscrever no chat, né, para poder participar, fazer alguma pergunta, algum comentário, sintam-se bem à vontade, né, porque a gente aprende não só com os nossos convidados, mas também com a experiência um do outro. Então é isso, boa noite, aproveitem esse momento. Professor Armando, é com o senhor. Ótimo. Primeiramente, meus agradecimentos à ABS, em especial, claro, à Câmara Temática de Resíduos Sólidos pelo convite. Efetivamente, como disse o Marcelo, como disse a Tayana, são momentos, né, como esse que a gente está aqui atrás dos computadores, ou na frente dos computadores, né, uma prática aí que acho que adveio, né, da pandemia, mas que nos permite, né, chegar mais perto um do outro, né, sem a gente ter que fazer os deslocamentos e tal, né. Eu digo isso porque, para iniciar, né, acho que a pandemia foi um aprendizado para todos nós, né. Acho que ela permitiu aí ressignificar a vida, né. O confinamento ele nos permitiu, acho que, refletir bastante, né, sobre os nossos laços familiares, laços de amigos, né? Também, eu acho que a pandemia, ou pelo menos o resultado do coronavírus, também nos permite perceber assim o desequilíbrio, né? Para começar a entrar aí nos nossos temas, né? Os desequilíbrios, né? A gente não sabe exatamente a origem do coronavírus, né? Existem aí teorias, mas eu acho que tem muito a ver com os desequilíbrios ambientais, né? E que vão surgindo aí esses problemas, né? Que a gente, na engenharia sanitária, a gente tem tentado dar conta, no meu caso, né? Do ponto de vista da academia, né? Para a gente buscar soluções, né? Assim como a ciência, os pesquisadores, os estudiosos, né? Conseguiram aí num curto espaço de tempo, né? Nos trazer a vacina que nos protege, né? Da pandemia, nesse caso em particular, né? Então, ciência se faz, né? Com tijolinho, né? Um em cima do outro, né? E a partir dessa aproximação a gente consegue avançar no conhecimento, e o conhecimento consegue trazer novas tecnologias, novas ideias, novos processos, né? Que, em especial, num país como o nosso, né? A gente sempre está muito ligado nas questões sociais, né? A questão do trabalho, as questões de renda, né? E na área de resíduos não pode ser diferente, né? Então, um pouco do que a gente vai falar hoje tem a ver, né, com essas questões ambientais, com as questões sociais. No caso dos resíduos, os catadores são uma massa, né, de população brasileira que participam, né, do processo de gestão de resíduos, né, trabalhando até o momento muito enfim, na catação, na separação dos resíduos recicláveis secos, né, enfim, aquilo tudo que a gente entende como papel, plástico, papelão, vidro, metais, etc., né? O orgânico, na verdade, ele é uma
quase uma novidade para nós, né? No Brasil ele é quase uma novidade, a gente nunca entendeu os resíduos orgânicos como resíduos recicláveis, né? A gente sempre entendeu os recicláveis com esses outros que eu acabei de listar para vocês, né? E isso é surpreendente, né? Surpreendente porque, claro, os dados aí mostram que metade da composição dos resíduos, né, compõe essa massa, né? Essa biomassa, que são os resíduos orgânicos, biorresíduos, vários nomes aí têm sido considerados para esses materiais, né? Algumas cidades, né, têm trabalhado, né, nessa ideia, né, da recuperação dos resíduos orgânicos. Florianópolis é uma das cidades, né, com uma coleta separada, e a ideia, então, é a gente apresentar ou falar para vocês, não vou dar nenhuma receita, né, eu vou trazer, a ideia é trazer um pouco a problemática, né, para que todos nós possamos discutir, a partir das discussões, a gente consiga encontrar soluções, né, que eu acho que é isso que a gente precisa, né. Eu vou me permitir apresentar aqui 3 telinhas de um PowerPoint, só para a gente situar alguns dados. É importante que a Tayana está aqui, porque ela está lá no SNIS, né, e a gente trouxe exatamente alguns dados, né. Então, a ideia eu trouxe aqui para Florianópolis, né, mas óbvio que nós vamos contextualizar isso, né, mas só para a gente ter algumas ideias de números, né. Primeiro que a cidade de Florianópolis gera hoje, ou coleta hoje, né, aproximadamente 700 toneladas de resíduos por dia, o que não é pouco, né, das quais 245 toneladas são de orgânicos, né. Isso corresponde a 35% da massa total de resíduos, né. Então, esse número é interessante porque a gente está acostumado, inclusive, né, a apresentar a composição dos resíduos domiciliares, né, ou resíduos urbanos no Brasil, como sendo 50%, né, da massa são orgânicos, né. E os últimos levantamentos de composição gravimétrica têm indicado uma redução, né. No caso específico aqui de Florianópolis, a gente está falando de 35% de orgânico, 42% de recicláveis secos e 22% de rejeitos, né? Então, já começa, né, a aparecer aí uma tendência, né, de diminuição dos orgânicos e, consequentemente, aumento das embalagens, né, que a gente chama, aqui no caso da cidade de Florianópolis, de recicláveis secos, né? O que compõe os orgânicos, né? Quando a gente fala de resíduos domiciliares, claro, né, os resíduos de preparo de alimentos e podas de jardins, né? Florianópolis chama, né? E aí só estou usando um pouco a nomenclatura de Florianópolis, mas isso varia, né? Eles chamam de verdes, né? Os resíduos de poda e jardinagem, que não necessariamente, portanto, são coletados nas próprias casas, né? Então, sei lá, vias públicas, parques, jardins, né? Mas que é uma quantidade de biomassa também bastante importante, né? Aí não pode esquecer, né, quando a gente fala em resíduos orgânicos, de outros resíduos que são gerados nas cidades, né? Dando o exemplo aqui dos lodos de estação de tratamento de esgoto, né? Florianópolis, ou a Grande Florianópolis, gera em torno de 50 toneladas por dia, né? O que não é pequeno, né? Os demais geradores, né? Só para dar um exemplo também, o RU da UFSC, isso dados antes da pandemia, né, gerava 10 toneladas por dia de resíduos de preparo de alimentos ou os alimentos que não foram consumidos nas bandejas, né? Então, uma quantidade também importante aí de resíduos, né, que são geradas aí pelo que a gente chama de grandes geradores, CEASAs, hotéis, restaurantes, supermercados, shoppings, etc., né? Então, claro, quando a gente faz uma reflexão sobre a gestão dos resíduos orgânicos, a gente também, obviamente, tem que ter um olhar, né, para esses outros geradores de biomassa que são igualmente passíveis, né, de tratamento biológico, né. Finalmente, a cidade de Florianópolis, dessas 700 toneladas ou dessas 245, 250 toneladas de orgânico por dia, né,
ela recupera, através, né, da sua coleta seletiva, 9%, né? Dos quais 4% são orgânicos e 5% recicláveis secos, né? Isso deve aumentar porque a coleta de orgânico é uma coleta recente, né? Relativamente recente, e não atinge, né, obviamente, toda a população da cidade, né? Então, o que eu costumo dizer é que a gente precisa aprender, né, a fazer a coleta do orgânico, que não é uma coleta simples, né, porque o resíduo entra rapidamente em decomposição, e, obviamente, essa coleta, caso ela não seja diária, né, caso ela seja 2 ou 3 vezes por semana, encarece o seu custo, né? Então, tem que ter um equilíbrio aí de como a gente estocar matéria orgânica em casa ou no apartamento, né? De forma que a gente consiga também atender o quesito econômico, né? Do ponto de vista da coleta, né? Mas esse número de 4% ele deve subir a partir do momento que a coleta ela seja ampliada, né, para a cidade toda, né? Por outro lado, nos dados aí do SNIS 2021, a gente, pelos dados que foram apresentados, a gente está em torno aí de 2 a 3%, né, de recuperação de resíduos de modo geral, né? Obviamente, esses números, tanto de Florianópolis quanto no Brasil, eles são ainda pequenos, né? A gente ainda não tem uma abrangência de coleta ou uma eficiência de coleta, né? E diga-se, quando a gente fala coleta, a gente está falando participação da população. Nós, né? Nós, cidadãos, é que temos que fazer o trabalho da separação domiciliar, da segregação, né? E colocar esses resíduos à disposição, né? Então, são números só para a gente, né, dar um panorama e um contexto, né, para aquilo que a gente gostaria de discutir, né? Para falar em rotas tecnológicas de biorresíduos ou modelos tecnológicos, né, a gente não pode deixar de falar, obviamente, da coleta, né? Então, dessa biomassa orgânica, né? Das suas vantagens e desvantagens, né? De novo, né? Lembro que uma coleta só é eficiente, uma coleta seletiva, né? Se há participação da população, né? Caso contrário, não há uma eficiência do processo, né? Basicamente, a gente tem três possibilidades, né, hoje disponíveis, tanto no exterior, né, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente visita, né, os ecopontos, né, são aqueles locais assim distribuídos na cidade, né, onde a população leva, né, os seus resíduos de maneira voluntária, né. Os outros são os containers de proximidade, né, são aqueles locais também, né, em quantidade maior, onde a população também conduz os resíduos, e eu estou falando de orgânicos, né, para depósito naqueles locais, né. Isso muito uma prática que existe muito no exterior, né. Do container de proximidade para orgânico a gente praticamente não vê aqui no Brasil, né. E finalmente a coleta porta a porta, né, que é basicamente aquilo que existe, né. Eu moro ali perto da Celesc, né, perto da Celesc, em Florianópolis, e o meu prédio é servido pela coleta porta a porta de orgânico, né, 2 vezes por semana, né. Então, essas são, né, as situações, né, em que a gente pode trabalhar em termos de coleta desses biorresíduos, ou a biomassa vegetal, ou resíduos orgânicos, né. Para a gente falar, então, de processo de tratamento, né? Então, claro, quando a gente fala em processo de tratamento, são aquelas considerações que a gente, quando pensar no modelo a implantar, qual é a prioridade do modelo, né? Se for energia, né? Se a gente quer produzir energia, por óbvio, né? Nós vamos trabalhar com um processo biológico que é o metabolismo anaeróbio, que tem a geração aí de gás, né? Em particular o metano, né? Se a gente quiser considerar emprego, trabalho, renda, né, os aspectos sociais, a gente pode pensar num processo eventualmente mais simplificado, que é a compostagem, né? Então, via de regra, nós temos essas duas possibilidades, né? Então, através do processamento pelo metabolismo aeróbio, a compostagem, né? Então, tem uma vantagem comparativa, né? O metabolismo aeróbio ele é muito mais eficiente, muito mais rápido, né? Em condições normais, né?
de tratamento da biomassa, né? Ele é extremamente rápido, claro, rápido no tempo, né, dos processos naturais, tá certo? Então, quais são as possibilidades, né, de a gente compostar resíduos? E vamos pensar em cidades grandes, mas também, óbvio, né, nós temos que considerar que o Brasil, 70% dos 5.500 municípios brasileiros tem menos de 30 mil habitantes, né? Então, claro, tudo que a gente fala, a gente tem que considerar a diversidade, né, da disponibilidade de técnicos, engenheiros, né, para a gente organizar os sistemas, né, para que os municípios, de maneira geral, possam fazer o processamento da matéria orgânica, né? Bom, como fazer, né? Bom, se a gente vai trabalhar com compostagem, são as leiras, né? As leiras necessitam de pátios, né? Onde cada leira vai ficar de 3 a 4 meses processando a matéria orgânica até a estabilidade, transformação do carbono orgânico em carbono mineral, material estabilizado, sim, aí pronto para levar para o solo, né? Então, como é que a gente vai pensar pátios, né, em cidades de porte médio ou cidades maiores, né, pátios de proximidade ou centralizados por regiões? Então, isso são escolhas, né, do modelo tecnológico, né? Pátios de proximidade são pátios como a gente basicamente tem em Florianópolis, no horto, num parque, né? Então, são áreas que, dependendo do processo de compostagem, são áreas grandes, né? Porque se a gente pegar Florianópolis, for querer tratar 250 toneladas por dia de matéria orgânica, são pátios bastante grandes, né? Ou vários pátios grandes distribuídos nas diversas regiões ou bairros da cidade, né? O reviramento das leiras também, né? Pode ser simplificado, aquele com pazinha, né? Ou mecânico, onde tem um trator que vai fazer a revira das leiras. Isso também são opções, né? Que cada município, em função das suas condições, pode optar, né? Existem as leiras estáticas aeradas, né? Aquelas que a gente não revira, mas a gente faz insuflação através de motor de oxigênio, né? Na leira, são processos muito mais rápidos, né? Leiras estáticas aeradas, você basicamente em 30, 40 dias você está com a leira estabilizada, né? As leiras mais simplificadas, 3 a 4 meses. Quanto maior for o tempo, é como num reator, né? Quanto maior for o tempo de detenção hidráulico, maior o reator, né? Se a gente falar em digestor anaeróbio, aqui na compostagem é a mesma coisa, né? Se você tem maior tempo de permanência na leira, maior tem que ser o pátio, claro, né? Porque está chegando resíduo todo dia, né? Tá certo? As leiras cobertas e aeradas, Santa Catarina já tem, né, empresas que fazem esse processamento, né? Eles cobrem as leiras ou as pilhas de matéria orgânica e aeram, né? Para que o ar, obviamente, se dissemine através da massa, né? Tem as peneiras ou tambores rotativos, né? Que são esses tambores rotativos já são bastante antigos, mas a gente tem empresas em Santa Catarina que faz, né, essas peneiras aeradas, né? E também esse processo, né, de compostagem através dessas peneiras é bastante rápido, né? Tem uma tese de doutorado que foi defendida ali na engenharia ambiental com biomassa diferente, eram carcaças, né, de aves e suínos, mas em 20 dias o material estava completamente estabilizado, né? Então, veja, né, num processo relativamente simples como a compostagem, a gente tem várias possibilidades aí tecnológicas, né? Claro, né, com seus limites econômicos igualmente, né? No metabolismo anaeróbio, sim, os digestores, né? Então, digestores, né, para resíduos urbanos já são práticas correntes, né, em vários países, né? O Lúcio está aqui, né? O Lúcio já em 2012, né? O Lúcio vai me corrigir se eu errei o ano, né? Ele já trabalhou com isso, né? Já lá no seu TCC, cujo 2010. 2010, né, Lúcio? Eu Estava também lembrando outro dia. tá complicado.
Bom, e já na época, então, já se trabalhava com hipóteses de quantidades, enfim, de projeto de digestores, né? No sentido, aliás, o trabalho do Lúcio, a gente mandou lá para o Instituto Ideal, e ele foi premiado, né? Dentro de uma premiação que tinha lá para trabalhos de conclusão, né? Então, os digestores também, né, eles são variáveis nas suas tecnologias, né, de alta carga ou baixa carga, isso a gente fala em teor de sólidos, né, porque, via de regra, né, a gente coloca água nos digestores, nos resíduos, né, e aí essa variação de teor de sólidos, ela que caracteriza a alta ou a baixa carga do digestor, né, em função também do tempo de detenção e da própria carga, né, ou seja, a quantidade de sólidos que a gente coloca lá dentro daquele espaço definido, né, e a partir do processo, então, é gerado o biogás, né, então essa é a ideia do digestor, é a geração de biogás, né, e também, claro, né, o material digerido, né, ele tem que ser utilizado, é aquilo que a gente chama de digestato, né? Também tem digestores de estágio simples ou duplo estágio, né? A gente recentemente, há um ano e meio, a gente terminou uma tese, né, que trabalhou com esses digestores de duplo estágio, né, e sobretudo para resíduos alimentares, que são os resíduos lá do RU da UFSC, né, que é um resíduo muito complicado, acidifica muito rapidamente e causa, né, pela acidificação, um desequilíbrio, né, dentro do digestor, né? A acidificação não é legal, né? Então, a ideia que a gente teve foi fazer a fase ácida num digestor, e assim que a fase ácida fosse alcançada, né, a gente transferia os resíduos para o digestor enfim, para a produção de biogás propriamente dito, né? Então, essa foi uma ideia bem interessante, né? Porque a gente controlava a acidificação pelos ácidos graxos voláteis, em particular o acetato, que é o precursor do metano, né? Então, quando tem acetato é porque vai produzir bastante metano, né? Então, a gente ficava olhando o acetato, né? E a hora que começava a gerar acetato, a gente jogava o resíduo lá para o outro digestor para a produção de biogás propriamente dita, né? Agitação, né, ou seja, a homogeneização do material orgânico pode ser feita através de agitação por pás, ou o próprio digestor, né, ele gira de modo a homogeneizar o material. Biogás, né, o biogás tem uma série de problemas, né, tem o H2S, tem o CO2, né, então a purificação do biogás de forma a gente valorizar o metano propriamente dito é importante, né? O uso do biogás, né? Os motores que vão fazer a conversão, né? Para energia elétrica. Então, tem vários, né? O aproveitamento do digestato, o aquecimento ou não do digestor, né? Então, tem vários aspectos, né? Que a gente considera, né? Quando a gente fala, né? Da digestão anaeróbica para resíduos, né? No Brasil, dá para contar basicamente numa mão, né, a quantidade de digestores anaeróbios para resíduos orgânicos de resíduos urbanos, né, vamos dizer assim, né. Então, são poucos ainda os digestores implantados, né, e operados em escala real, né. Claro que para outros tipos de resíduos ou efluentes, né, sei lá, suinocultura, esgoto sanitário, você já tem, né, alguns outros processos anaeróbios, né, que já estão aí também consolidados, né. Então, em resumo, né, as vias tecnológicas, elas estão colocadas, né. Então, o que a gente precisa é definir prioridades, né, que o gestor, né, no caso aí dos municípios, né, vai considerar para a escolha da tecnologia ou da rota tecnológica, né. Claro, dá para combinar os dois processos, certamente, né? Certamente a gente pode combinar os dois processos, pensar na compostagem, pensar em biodigestores de forma a atender aí as prioridades do modelo, né?
e as decisões, né, dos técnicos e gestores dos municípios, né? Só para concluir, e aí, inclusive, dar um gancho para o Lúcio, né? Claro, não dá para pensar em tratamento de resíduos orgânicos sem a gente pensar no processo todo, né? Porque enquanto a gente está aprendendo a coletar, aprendendo a fazer compostagem, né? É óbvio que a gente vai para as cidades maiores precisar dar né, um salto na escala, né? Então, de novo, né, voltando a Florianópolis, 250 toneladas por dia, não é simples, né? Mesmo que a gente pense, né, em 50%, 70%, 90%, mas não é simples, né, você tratar uma quantidade tão importante, né, de resíduos, né? Então a gente precisa pensar mais na frente, né, e na escala do processo, né? Então a gente precisa pensar em transportar e comercializar, né? Enquanto a gente estiver na pequena escala, a gente pode pensar, né, em uso, em parques, em distribuição do composto já pronto, já processado, né, tanto de digestor anaeróbio, digestato, quanto o composto, né, propriamente dito, né. A gente precisa labelizar, a gente precisa certificar, né, esses processos de modo a que eles estejam conformes, né. A gente precisa ensinar a usar essa biomassa na agricultura, né? E eu penso muito, obviamente, que todas as cidades de um pouco de maior porte, né? Elas têm, né, um cinturão agrícola aí de produção de hortaliças, né? Então, talvez o uso mais apropriado seja, né, para esses produtores rurais, né, que abastecem as cidades, né, com frutas e verduras, tá certo? Então, claro, né, a gente precisa refletir nisso, né? A gente precisa dar vazão a esse material produzido, né, ao composto produzido ou o digestato produzido, né? E cabe, no meu entender, né, aos entes públicos, né, legislar, colocar metas, fazer acompanhamento, traçar indicadores, né, para que as coisas avancem, né? A necessidade de regulação do setor, né, de resíduos, pouco regulado, né? Recentemente que a gente teve ali um trabalho da ANA, né, no sentido mais de indicação nas questões aí de pagamento de serviços, né? Então, tem muita coisa a fazer, né? O país, claro, há 10, 12 anos atrás, colocou para a gente a Política Nacional de Resíduos, mas a política tem que se espraiar, né? Para os estados, para os municípios, né? E os municípios têm que regular, né? Têm que legislar, têm que colocar, né, as responsabilidades nos produtores, de modo a que a situação avance, né? E, para finalizar, né, lembrando aí dos municípios pequenos, né, não há outra saída, né, que não, no meu entender, a regionalização, né? Os consórcios, né? Lembrando que países mais avançados, lembro dos consórcios em Portugal, né? Tem um pouco diferente, eles têm 23 ou 26 grandes consórcios, né? Que fazem toda a parte, né? De gestão de resíduos, né? França igualmente, são 1.700 sindicatos intercomunais, né? Que fazem toda a parte de gestão de resíduos, e isso se chama regionalização, né? Então, a gente aqui no Brasil ainda iniciou, né, os consórcios não são recentes, me lembro, já há mais de 10 anos, 15 anos, talvez, ou até 20 anos, participando lá pelo Ministério do Meio Ambiente na seleção de consórcios intermunicipais de resíduos, né, financiados, né, para justamente tentar colocar a ideia para funcionar, né. Então, a questão do consorciamento e da regionalização não é nova no Brasil, mas não tem avançado suficientemente, né? E, obviamente, quando a gente fala em regionalização, a gente está pensando, sobretudo, nos pequenos municípios, né? Que compõem aí grande parte dos municípios brasileiros, né? Então, assim, de modo geral, né? Eu acho que o Marcelo e a Tayane me falaram em torno de 30 minutos,
acho que já passei um pouquinho disso, né? Eu só queria colocar, né, na verdade, um pouco o panorama aí das questões, sem definir, obviamente, né, qual é o modelo ideal, né? O modelo ideal ele vai estar na nossa cabeça, no fruto das nossas discussões, academia, os técnicos aí valorosos aí dos diferentes municípios, né, que estão fazendo o possível e o impossível, né, para que a ideia, né, da reciclagem, da recuperação dos orgânicos efetivamente aconteça, né, nos nossos países. Tá joia, gente? Fico à disposição de vocês. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Eu agradeço aí a Marcelo, está com a mão levantada, não sei se queres fazer alguma colocação antes da gente passar para o Lúcio comentar. Só quero agradecer, professor, que maravilhosa aula, que saudade das tuas aulas, das tuas reflexões. Eu anotei um monte de coisa aqui para a gente conversar depois, né? Para não tomar nenhum tempo aqui da conversa. Mas, Marcelo, por favor. Não, ótimo, Thay. Na verdade, assim, eu não sou tão controlado como você, né, de anotar e deixar para depois, porque depois eu acabo esquecendo, enfim. Mas, de novo, agradecer, professor Armando. Eu acho que essa discussão ela é sobre as alternativas que a gente tem hoje, né, disponíveis enquanto rotas tecnológicas. Eu vejo que o problema não é a falta delas, né? Na verdade, em muitos casos, a gente acaba percebendo que a disponibilidade de alternativas, elas podem até, de uma certa maneira, às vezes, conflitar e até mesmo confundir o tomador de decisão, né, o gestor público, no caso, que tem a competência, né, para definir qual estratégia no seu município ele vai adotar. A minha pergunta, na verdade, assim que eu levantei a mão, o senhor já foi meio que direcionando a uma resposta para mim, né, mas não quero perder essa oportunidade. A gente tem, como o senhor comentou, né, a gente tem alternativas de compostagem, alternativa de gestão anaeróbia com recuperação energética, né? Ao mesmo tempo, a gente também tem diversas maneiras desse resíduo chegar nessas unidades, né? Seja através de uma coleta seletiva, em alguns casos mais, né, em situações aí europeias, americanas, onde existem as unidades de tratamento mecânico biológico, né, que se faz a segregação dessas frações, aí ora encaminhada para compostagem ou digestão anaeróbia. A minha questão ela vai muito de encontro assim, se existem indicativos atuais, né, que auxiliem um direcionamento de qual alternativa mais apropriada de acordo com a situação, no caso, né, específico nosso, com a situação brasileira. Porque se a gente quer, né, um aproveitamento energético da fração de orgânicos, obviamente que a gente tem que garantir a escala dessa unidade, né? Então, se a gente tem tomadores de decisão exclusivamente municipais, o senhor falou muito bem, né, que a solução por meio de consórcio traz, né, uma unidade em cima disso. Então, se cada município trabalha da sua maneira, acho que é muito difícil uma política pública ela poder ser aplicada a nível estadual ou até mesmo federal, né? Então, a minha questão, de repente, a gente pode também depois aprofundar isso no final, né, da fala do Lúcio, mas se a gente tem algum indicativo hoje técnico, ou se ele é principalmente político, né, de qual rota tecnológica ela é mais apropriada a depender aí do cenário, do porte do município, nesse sentido, professor. Eu teria uma tendência, Marcelo, a gente escutar o Lúcio, para, quem sabe, ele consiga, inclusive, dar umas dicas para nós na solução dessa problemática. Mas, sim, eu tenho algumas ideias, né, que a gente pode discutir, mas eu sugeriria que a gente escutasse o Lúcio e aí a gente passasse, né, perfeito. para discussão com todo mundo, quem sabe os colegas que estou vendo a Flávia aqui. Boa noite, Flávia. Flávia, há anos, né, também trabalhando nessa questão de resíduo. Tenho certeza que ela tem ideias também, né, para a gente poder discutir, quem sabe, o modelo ideal, né? Perfeito. Então, eu quero aproveitar o pessoal que foi chegando ao longo da fala do professor Armando, né? Ao final, a ideia é que a gente faça
um bate-papo mesmo, então se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, já vão tomando nota e tal, e a gente vai abrir oportunidade aos interessados no finalzinho. No finalzinho não, né? Que vocês tenham um tempo mesmo para a gente discutir e também para ouvi-los, né? Às vezes quer trazer uma novidade. Eu vi que o Vitor trouxe uma novidade ali no chat, depois eu quero que tu fale um pouco mais, Vitor, sobre isso. Mas então agora vamos passar para a fala do Lúcio. Eu até peço desculpa, Lúcio, eu não tinha falado lá no começo o tema da conversa, né, que vai conduzir, né? Tu propusesse os avanços na gestão de resíduos orgânicos no Brasil. E aí eu fiquei muito refletindo assim sobre esse tema, assim, e ansiosa para te ouvir, sabe? Eu estou acompanhando o SNIS, então já estou indo para o 4º ano de SNIS, né? Parece que foi ontem que eu entrei, e eu fico ansiosa para ver os resultados dos orgânicos, né? De processamento de orgânicos, e eu estou lá, tô nesses 4 anos agora, né? Mas tu estás há muito antes disso já, né? Acompanhando a questão dos orgânicos. Eu queria te ouvir para te passar um pouco também dessa história, né? O que tu preparasse para nós, né? Mas tu tens essa história dentro de ti, então eu fico muito feliz de te ouvir. Por favor, tens a palavra agora, Lúcio. Beleza. Obrigado, Thay. Para quem acompanha o SNIS, vocês vão ver que esses resultados orgânicos ainda não se refletiram, né, nesses indicadores nacionais. Mas eu vou tentar mostrar de forma qualitativa porque eu sou muito otimista, porque eu acho que a gente evoluiu muito nas condições, né, para que a gente tenha um crescimento importante, para que os resíduos orgânicos cumpram o potencial que eles têm. Enfim, vamos ver se eu convenço vocês. Mas, enfim, primeiro eu queria agradecer muito o convite, né? Eu estou me sentindo em casa aqui, com o mestre, né, professor Armando, meu orientador de TCC, quem me iniciou nesse caminho aí dos resíduos orgânicos. Estou vendo a Flávia, que chegou também. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi sobre Revolução dos Baldinhos, foi ela falando, de forma bem apaixonada, né, sobre a história, né, de resíduos orgânicos em Florianópolis, e aí depois eu virei esse doidinho que também só fala desse tema. Enfim, eu vou tentar mostrar por que eu acho isso tão interessante. Só para dar um contexto, deixa eu compartilhar aqui, eu tenho uma apresentação, eu vou tentar falar menos de meia hora, né, para a gente ter mais tempo de troca, mas só para dar o contexto do meu lugar de fala, né, no sentido da onde eu estou falando, né. Eu me formei em Engenharia Sanitária e Ambiental no início de 2011, com um TCC orientado pelo professor Armando, como ele citou, né, sobre resíduos orgânicos, né, fazendo um estudo teórico sobre biodigestores para tratar resíduos sólidos urbanos em Florianópolis, que é um tema que naquela época era bem raro. Na verdade, no Brasil, eu só tinha achado um trabalho, né, um estudo de viabilidade para Porto Alegre. E ninguém falava sobre isso, né? Biodigestão era só para resíduos, enfim, ou para efluentes, ou para resíduos agrícolas. E fora do Brasil existia já alguma coisa, mas, enfim, também não era um assunto muito bambambam. E logo depois que eu me formei, eu fiz um concurso para o Ministério do Meio Ambiente e passei. E no início de 2012 me mudei para Brasília, que é de onde eu estou falando hoje, né? Estou há 10 anos como servidor público no Ministério do Meio Ambiente, na agenda de resíduos sólidos, né? E quando eu entrei, início de 2012, era o 2º ano de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, assim, para um recém-formado, era um negócio bem empolgante, assim, né? Estar participando do início da implementação de uma política que tinha sido muito esperada, né? Que passou 20 anos sendo discutida no Congresso, tudo. E aí eu cheguei super empolgado com a história dos resíduos orgânicos, tinha ganhado um prêmio, como o professor Armando falou, né? Do Instituto Ideal, tudo. E quando eu cheguei no Ministério do Meio Ambiente, eu tive uma certa dificuldade de falar sobre esse tema, porque biodigestores, como eu já tinha falado, ninguém nem conhecia e não era considerado uma alternativa para resíduos urbanos. E compostagem era um tema mal visto no Ministério do Meio Ambiente, porque o Brasil, pelo menos no nível federal, ele teve um histórico meio ruim,
nos anos 80 e 90, de financiar unidades de compostagem que não deram resultados bons, né? Que é o que eu mostro nesse primeiro slide. Tá dando para ver os slides? Tá, né? Tá. Então, o que é esse, estou chamando de histórico pré-2010, né? Pré-Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o governo federal já tinha um histórico de financiar o que eles chamavam de usinas de reciclagem e compostagem, que era basicamente trazer tecnologia da França, da Dinamarca, enfim, de um contexto de gestão muito diferente do contexto de gestão do Brasil, aplicar em grandes cidades, principalmente nas grandes cidades, né, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, e a maior parte desses projetos não deu bons resultados. Alguns deram resultados bem traumáticos, né? Por exemplo, a usina Leopoldina, em São Paulo, ela é o grande mau exemplo, digamos assim, de compostagem, vários problemas sanitários, vários problemas de odor com vizinhança, que é uma unidade que foi fechada, né, no início dos anos 2000. E pouquíssimas dessas unidades ainda estão operando, né? Eu sei de duas, que é a de Brasília e a do Rio de Janeiro, mas que tiveram muitas mudanças tecnológicas, muitas reformas para operarem de um jeito mais ou menos adequado. Então, a fama da compostagem, em 2010, 2012, era que, cara, não funcionava, enfim, não dá certo. O enfoque era triagem de secos e aterros regionais, né? E aqui, bom, enfim, eu proponho aqui 3 pilares, né, desse modelo que não funcionou nesse momento, né? Que eram modelos baseados em resíduo misto, né? Não era baseado em coleta seletiva. Os únicos operadores eram os municípios e era um modelo centralizado, né? Eram grandes usinas, coletava da cidade inteira e mandava para uma única usina, enfim, esse era o conceito. O resultado, nas pesquisas nacionais de saneamento básico, né, faz tempo que a gente não tem uma censitária nesse nível, mas nos anos 2000 a gente teve, em 2008 a gente teve também. E elas mostravam que nos anos 2000, 4,5% dos resíduos iam para a unidade de compostagem, o que, nas condições atuais, era um nível alto, né? Era mais do que Florianópolis, que talvez seja o município mais avançado do Brasil hoje, está alcançando, né, nesse momento. Mas, enfim, naquele contexto todo que eu já falei, em 2008 isso já tinha baixado para 0,8%, e hoje, se a gente, enfim, extrapolar dados do SNIS, eu acho que não deve estar muito diferente disso, né, resíduos orgânicos. Com certeza está abaixo de 2%. Porém, ao mesmo tempo, existiam experiências de compostagem em outra escala, em outros contextos, que estavam funcionando, e não só estavam funcionando, estavam inspirando pessoas, estavam envolvendo múltiplos atores, né? Estavam inspirando sonhos, digamos. E essas 4 que eu estou falando aqui, eu acho que são as mais simbólicas para mim, né? Que é a Revolução dos Baldinhos, em Florianópolis, talvez todo mundo já tenha, pelo menos, ouvido falar, né? Que é um projeto de compostagem comunitária. O Composta São Paulo, que foi um programa de estímulo à compostagem domiciliar no município de São Paulo. Os pátios privados, né, do Sesc Santa Catarina, para compostar os seus resíduos de restaurante e de hotéis, que eles fizeram por conta própria, por iniciativa própria. E os pátios descentralizados, na época era só um, que era o Pátio da Lapa, no município de São Paulo também, para compostar os resíduos das feiras do bairro da Lapa, próximo do local de geração, né, e reduzir os custos com o transporte para aterramento, que lá em São Paulo são custos bem altos e bem pesados, né. Comparando com aqueles pilares que eu falei antes, né, dos projetos que foram meio traumáticos, ele tem esse contraste, que todos esses modelos são baseados em compostagem de resíduos segregados na origem. Então, é uma proposta de gestão muito diferente, né, em que o gerador tem um papel muito mais ativo, tem uma responsabilidade muito maior de segregar o resíduo. Era baseado numa diversidade de modelos, então tinha município, mas nenhum deles foi município isolado, todos foi município em parceria com ONG, em parceria com empresa prestadora de serviço, grupos comunitários, enfim, iniciativas de grandes geradores privados. Então, eram modelos mais diversos em termos de gestão, e todos baseados na descentralização, né, nessa preocupação de compostar o resíduo o mais próximo possível de onde ele foi gerado. Né. Muito bem.
com base nesses insights que demoraram bastante tempo para ficarem claros, né, para quem estava se debruçando sobre isso, no Ministério do Meio Ambiente, a gente começou a dar mais atenção para o tema de compostagem e ver o que a gente consegue fazer de política pública baseado nessas experiências que têm sido mais inspiradoras, mas ao mesmo tempo mais complexas, né? Do ponto de vista de política pública, elas subvertem um pouco a lógica, elas desafiam a lógica de prestador de serviço e sei lá, e beneficiário, ou do titular de serviço e, enfim, terceiriza para uma empresa. Eles eram lógicas mais complexas, né? E aí, como é que a gente transforma isso em política pública? E aí se começou essa reflexão. E aqui eu tenho uma linha do tempo para mostrar mais ou menos o que aconteceu desde então, né? Essas reflexões todas, elas começaram lá por 2013, 2014, no âmbito de um projeto de cooperação com a Alemanha, né, com a GIZ, que foi o ProBiogás, que não tinha como foco a compostagem, tinha como foco biodigestão, né? Mas acabou sendo um espaço, um apoio para a gente pensar melhor a questão da compostagem e dos resíduos orgânicos em geral, né? Enfim, eles apoiaram várias dessas medidas que eu vou citar aqui, né? E talvez a primeira delas, uma das mais importantes, foi fazer um workshop, chamar um workshop em Brasília, chamar todos os atores que a gente entendeu que trabalhavam com esse tema na época, pátios privados, pessoal da Prefeitura de São Paulo, de Florianópolis, do CEPAGRO, enfim, de universidades, órgãos licenciadores, órgãos estaduais, todo mundo que a gente entendeu que estava, de alguma forma, atuando, envolvido com esse tema, a gente convidou para vir para Brasília, fizemos um workshop de 2 dias, e a pergunta básica era, precisa de o que precisa para avançar na compostagem, né? Principalmente no nível federal? E no final do workshop, o resultado foi que era necessário ter algum tipo de legislação, algum tipo de orientação, que não existia nada específico sobre compostagem no Brasil. E isso acabou virando uma minuta, uma proposta de resolução para o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que foi submetida, que tramitou durante 2 anos e meio praticamente, parecia que não ia acabar nunca, mas que em 2017 virou, de fato, uma resolução, né? Que depois eu vou mostrar resumidamente. É uma resolução pequena, porém brigadora, pequena, porém importante. Eu acho que ela trouxe algumas questões que levaram a avanços. E, ao mesmo tempo, a gente se aproximou do SESC Santa Catarina, do CEPAGRO, de São Paulo, se aproximou desses atores que estavam fazendo o que a gente achava que era interessante, né? Publicamos manuais técnicos, em 2017 conseguimos também fazer um edital, né, apoiar 12 projetos municipais de consórcio para começar a experimentar em nível municipal, né, políticas públicas sobre esses pilares diferentes de compostagem. E outras iniciativas que não têm a ver com o Ministério também aconteceram, né? São Paulo expandiu aquele modelo de pátio, hoje não é mais hoje são 5, se eu não me engano, 5 ou 6. Foi criado um instituto por restaurantes em Brasília, interessado em promover uma gestão mais adequada, né, de resíduos dos seus restaurantes, né? E aí acabaram estimulando um mercado de pátios privados em Brasília. Hoje Brasília acho que tem também uns 5 ou 6 pátios privados que atendem a restaurantes, né, a grandes geradores privados. O Plan SAB, em 2019, né, ele foi revisado e ele passou a incorporar indicadores de resíduos orgânicos. Florianópolis aprovou também em 2019, né, a primeira lei no Brasil municipal restringindo, né, o envio de resíduos orgânicos para aterro sanitário. E as únicas normativas que falavam sobre compostagem de forma mais indireta, na verdade, elas falavam sobre a qualidade do composto, as normativas nacionais, eram 2 instruções normativas do Ministério da Agricultura, que acabaram sendo revisadas também por causa dessas discussões no CONAMA, o Ministério da Agricultura participou, e ele revisou essas normativas e hoje elas, digamos que, empurram quem faz compostagem por uma via de uma gestão mais qualificada do que antes, né? E, por fim, acho que o avanço mais recente que a gente teve foi esse ano, o decreto que substituiu o 7.404, né, o decreto que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele trouxe a obrigatoriedade, né, da segregação em 3 frações dos resíduos sólidos urbanos, né, ao invés da segregação em 2, que é como falava o decreto anterior.
enfim, aqui eu estou resumindo a resolução CONAMA em 4 grandes temas, 4 grandes novidades que ela trouxe, porque no Brasil a gente é muito traumatizado, né, de dizer que a lei que ficou só no papel, a lei que não pegou, e eu acho que quando as leis são feitas, quando as leis têm base social, elas fizeram parte de negociações, elas envolvem diversos atores, elas não ficam só no papel, né, e foi o caso da resolução de compostagem. Eu acho que os 4 grandes temas que ela contribuiu, né, foram de dar critérios mínimos para a qualidade ambiental do processo de compostagem, porque, na verdade, no Brasil ainda tem vários estados que não têm legislação nenhuma, tem gente que licencia pátio, tem gente que não licencia, mas hoje a gente tem uma legislação nacional que diz, ó, gente, tem que, no mínimo, impermeabilizar, tem que, no mínimo, monitorar a temperatura, enfim, é bem básico mesmo, que não existia e hoje está estabelecido em nível nacional. Foi a primeira normativa que falou da segregação em 3 frações, né, em recicláveis secos, orgânicos e rejeitos, e hoje, enfim, o professor Armando falou ali de recicláveis secos, tudo, essa é uma terminologia que até eu fui voto vencido, ela acabou não entrando na resolução CONAMA, mas ela acabou pegando no setor, que cada vez mais é mais comum ver os técnicos falando de recicláveis secos e de orgânicos, né. E foi a primeira normativa que falou que compostagem é uma reciclagem, né, que os resíduos orgânicos são recicláveis por meio da compostagem. Ela também trouxe metas, né, disse que os planos de resíduos tinham que ter metas específicas para reciclagem de orgânico, e falou dos grandes geradores, da responsabilidade dos grandes geradores de separar os orgânicos também, né, os grandes geradores também não tem que ficar só procurando o aterro mais barato. E aqui eu estou mostrando coisas que aconteceram depois da resolução. Não sei se foram necessariamente por causa da resolução, mas certamente foram por causa das discussões da resolução, porque quase todos esses daqui eu consigo apontar os atores que participaram da discussão da resolução e acabaram dando essas iniciativas, né? Então, a primeira delas, quando a gente falou de qualidade ambiental do composto, tanto Santa Catarina quanto São Paulo, o estado, né, os estados, os órgãos ambientais, eles revisaram suas normativas sobre licenciamento de compostagem e adequaram, né, a questões que foram trazidas pela resolução CONAMA. Sobre a segregação em 3 frações, que antes nenhuma normativa falava, a resolução CONAMA foi a primeira, e hoje tanto as 2 instruções normativas do MAPA quanto o novo decreto falam de segregação em 3 frações. E de reciclagem de grandes geradores, a gente já tinha o SESC, né, que outros SESCs, além do SESC Santa Catarina, começaram a se interessar por esse tema. Tivemos o Instituto Ecozinha, que eu já citei, né, dos restaurantes aqui em Brasília, e os serviços de coleta de resíduo orgânico por assinatura, né, que eu sei que em Florianópolis tem algumas empresas que fazem isso, que prestam serviço de coleta de resíduos orgânicos tanto para grandes geradores quanto para geradores domiciliares, que não têm obrigação legal necessariamente, né, de pagar por esse serviço, no entanto pagam. Teve um boom desse tipo de empresa em grandes cidades, né, Brasília tem várias, São Paulo, Rio de Janeiro, e Florianópolis eu sei que tem algumas. Então, enfim, isso aqui é mais ou menos a forma otimista que eu vejo, que um processo legislativo, um processo normativo que consegue animar os atores envolvidos, né, para participar, ele nunca vira letra morta, né, ele sempre dá frutos, né, dá outros frutos para além só da normativa. Aqui eu vou passar meio rápido, assim, mas, enfim, se alguém tiver interesse, depois posso voltar na hora das perguntas, mas são os 12 projetos que a gente apoiou em 2017 para experimentarem, né, com essas tipologias de compostagem, compostagem tanto de pátios municipais quanto pátios comunitários, programas de compostagem domiciliar como política pública, né, e projetos de compostagem escolar. Esses projetos sofreram muito com a pandemia, porque todos eles dependiam de mobilização social, todos eles dependiam de contato direto, né, com as pessoas. A gente está falando de um modelo de compostagem que o gerador ele tem que estar estimulado a querer separar de uma forma mais complexa do que só botar num saco, amarrar e disponibilizar para coleta. Então, a parte de mobilização é muito importante, né? Então, enfim, teve vários projetos desses que sofreram muito, todos, na verdade, sofreram com a pandemia, e atrasaram. Alguns ainda estão executando, não finalizaram, e outros a gente está consolidando resultados. Inclusive precisamos muito da ajuda da academia, né, para conseguir olhar com o detalhamento necessário, né, com
a atenção que todo esse processo merece para a gente tirar todos os aprendizados possíveis, né? E estar pronto para dar passos maiores, né? Daqui para frente. E essas são algumas das questões, provocando, inclusive, né, a parte da academia e os colegas de engenharia mesmo, porque esses debates os públicos que mais debateram esses temas nos últimos anos têm sido muito o público da educação ambiental, da agronomia, da agroecologia, da permacultura, e está faltando um pouco a visão da engenharia para conseguir dar uma escala, para conseguir dar uma estruturação melhor em termos de política pública, né? Então, por exemplo, se a gente quer falar de compostagem domiciliar como uma política pública, a gente ainda não tem muitos parâmetros, né? A gente ainda não tem muitas referências de custo, ainda é difícil calcular eficiência, né? É difícil monitorar resultados. Então, é nesse sentido que eu digo que o olhar de engenharia, ele tem muito a contribuir, né, para que esses projetos consigam ser estruturados da forma como hoje a gente consegue projetar uma unidade de tratamento de resíduos, consegue projetar um aterro sanitário e tem um monte de referências, enfim, a gente pode ter essas referências também para esses projetos que seguem outra lógica, né. Então, aqui eu falo de algumas perguntas, né, como é que a gente estrutura uma logística de matéria seca, né, que é algo necessário para qualquer compostagem em qualquer escala, tanto na residencial quanto na industrial. Se a gente vai fazer política pública de compostagem, o município tem que facilitar isso, né? E aí, a gente nunca pensou sobre isso, ninguém sabe como fazer, não tem quem copiar, tem que experimentar, né? Como é que a gente mantém o engajamento, né? Se a gente distribuir, como lá em São Paulo, distribuíram 2 mil minhocários para 2.000 famílias, e foi um sucesso durante um ano. E depois, como é que você mantém esse pessoal querendo compostar no segundo ano, no terceiro ano, no quinto ano? Porque, enfim, se é uma política pública, né, e se isso traz um benefício para o município, isso tem que ser algo permanente, né? Como que faz? Como é que a gente mede o resultado? Né? A gente teve municípios que distribuíram uma balança por minhocário. Distribuíram para, sei lá, 200 famílias, deram 200 balanças. E aí as pessoas, alguns pesaram, outros não pesaram. A maioria pesou e deu mais ou menos o mesmo resultado, tipo, sei lá, 300 gramas por pessoa por dia. A gente começou a ver que não, esse não é o jeito mais interessante de medir. Aí outros municípios fizeram diferente, fizeram uma gravimetria antes e depois do projeto. E aí chegaram em resultados super interessantes, né? Rancho Queimado foi o que mais interessante até agora, em termos de monitoramento, né? Eles fizeram uma gravimetria antes e depois do projeto, distribuíram minhocários para quase 100% da população urbana deles, distribuíram 1.000 minhocários, e é um lugar que tem 5.000 habitantes, mais ou menos, e eles conseguiram uma redução de 40% na quantidade de resíduos orgânicos da parcela urbana, né, que foi para aterro sanitário. Então, essa medição indireta, né, não ficar tentando medir em cada casa se a pessoa está compostando ou não, mas tentar medir no fim do tubo, deu esses resultados meio surpreendentes. Lages também está tentando fazer algo parecido, mas lá o desafio é muito maior, que o município é muito maior, né, o alcance do projeto é proporcionalmente menor, então, enfim, tem várias questões aí super complexas, mas com um potencial que eu acho que a gente mal começou a tocar nesse potencial ainda, né? E, enfim, esse é meu último slide, meio que provocando, assim, né, que eu gosto, a compostagem me trouxe muito essa visão mais holística, assim, né, de como que é fazer política pública envolvendo diversos atores diferentes, cada um deles tem uma responsabilidade, tem um papel que pode desempenhar diferente, e quando eles conseguem ser coordenados de uma forma minimamente eficiente, os resultados eles são exponenciais, assim, né? E aqui eu botei, enfim, 7 pontos, 7 exemplos de avanços que a gente ainda pode alcançar, mas que hoje a gente tem uma base legal para esses avanços. Hoje a gente tem referências técnicas que não existiam 10 anos atrás, né? Eu acredito que a gente está em condições muito boas. Vou falar algo polêmico agora, mas acho que não vou falar. Em alguns setores as condições não estão muito boas, mas
mas a gente tem uma base, um histórico que está pronto para ser utilizado, né, para a gente dar passos muito maiores do que os que a gente deu até agora. Então, embora os dados do SNIS ainda não reflitam os avanços, né, que eu descrevi aqui, eu acho que a gente ainda vai avançar a ponto de refletir tanto nos dados que já existem, no que já é monitorado, né, como o professor Armando falou, né, ficou muito complementar mesmo, porque ele deu a ênfase tecnológica, e a ênfase tecnológica é aquela dos projetos dos anos 80 e 90 que tinha uma tecnologia inadequada, que não encaixava com um nível de gestão muito baixo também, né? Sistemas de coleta muito caros, diários, sistemas financiados de forma muito precária, então sem condições de se estruturarem, né, de melhorarem, de otimizarem. Hoje a gente tem uma realidade bem diferente, né? Com muito mais possibilidades assim de avanço, de ter uma tecnologia adequada tanto para grande escala, tanto para aqueles projetos, para aquela lógica centralizada. Não é uma lógica necessariamente errada, né? Mas é sofisticado fazer ela funcionar, né? É sofisticado, precisa de muita engenharia muito boa, de muita gestão muito boa. E existe essa outra lógica que é complementar também, que também precisa ser explorada, e que é um pouco mais desafiadora, porque a gente não está mais tão acostumado, né, a esse jeito de pensar no nível de engenharia, mas a engenharia tem muito a contribuir para que ela se estruture, né. Então, enfim, gente, basicamente é isso. Deixo o meu contato pessoal aí, e acho que falei menos de meia hora, não sei, mas é isso aí, muito obrigado. Eu adoro esse tema, é o tema que eu me sinto mais empolgado de falar sobre resíduos, e estou bastante feliz que tem gente aí interessada nisso também. Beleza? Obrigado. Lúcio, super obrigada. Eu fiquei bem estimulada pelos toquinhos que tu fosse dando, fosse falando do SNIS, né? A gente quando está num trabalho, é o filho da gente, né? Mas eu queria falar para vocês que tudo isso que eu aprendi com o Larezo, com vocês, meus colegas, né? Que a gente de vez em quando se encontrava e podia escutar a fala de um, de outro, e de alguma forma a gente tenta trazer para os trabalhos onde a gente está, né? E eu tenho trabalhado muito isso, principalmente trazendo a ideia de recicláveis secos e orgânicos, né? Então, hoje o SNIS, quando fala de recuperação, fala de recuperação dos dois tipos de resíduos, né? Mesmo mostrando números muito pequenos do número de compostagem, porque o SNIS pega a gente tenta captar as informações dos municípios, e mesmo tendo uma ação de compostagem, às vezes o município não declara, né? Porque não é uma ação municipal, às vezes é uma unidade que é numa escola, ou às vezes é de um ente privado que faz aquilo, né? Então, o SNIS, ele às vezes não consegue captar toda a informação de compostagem no país, ou de recuperação de resíduos orgânicos. Por exemplo, o professor Armando trouxe na fala dele a questão dos biodigestores para resíduos urbanos, né? Hoje o SNIS não tem nenhum biodigestor cadastrado como no nosso Cadastro Nacional de Unidades de Processamento, né? Não tem nenhum biodigestor que foi cadastrado nesse cadastro nacional, né? Atuando com os resíduos urbanos, né? Então, a gente tem aí também dificuldade, né? Em contrapartida, teve uma lei, a CONAMA aprovou coprocessamento, em um ano entraram unidades de coprocessamento de resíduos, né? Então, a gente tem, assim, consegue observar essas coisas lá no SNIS, né? E sobre a quantidade de resíduos, Lúcio, eu fui rapidinho consultar, e os dados que estão publicados mais recentes, a gente teve 300 mil toneladas, né, das 66,6 milhões toneladas de resíduos urbanos, 300 mil toneladas foram recuperadas nas unidades de compostagem, né, 0,45%, tu mostrou ali 2008, 0,8%, né. Nossa, então, caiu metade ainda por cima. Então, caiu. Mas eu tive uma surpresa no ano de 2019, eu fiz um comparativo de um ano para o outro e tinha aumentado bastante. Eu pensei, nossa, 2020 vai aumentar bastante também. Imaginei que era uma crescente, assim, mas não,
o dado não teve uma continuidade nesse aumento, assim, né? Ele se manteve estável, né? Então, às vezes, alguma unidade entrou, ele é um dado tão sensível que se uma unidade entra, já representa um aumento lá no dado nacional, né? Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado quando observa um aumento. O dado é tão raro, né? A gente tem tão poucas, não é tão ampliado, né? Tão massificado, que é um dado que ele é muito sensível em qualquer alteração, né? Qualquer dado a mais, qualquer coisa que entra, ele é bem sensível a isso, né? Eu fiz algumas anotações também para contribuir na discussão, e também queria, lógico, já vou deixar aberto aqui, eu acho que quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, vocês coloquem no chat para a gente dar início podem se inscrever. Marcelo, se tu puder me ajudar nas inscrições aí no chat, para o pessoal que quiser perguntar ou quiser fazer algum comentário, tá? Então, antes de eu fazer minha pergunta, professor Armando, por favor, pode te manifestar. Obrigado, Tayana. Parabéns, Lúcio. Mostrou bem os avanços, né, dessa questão aí, sobretudo do ponto de vista das políticas públicas, né? Mas eu acho que a gente tem que avançar mais, né? Porque, enfim, você está falando com uma pessoa que já está há 30 anos, né, nessa lida, e às vezes a gente vai cansando um pouco, né? Eu estou escrevendo a quatro mãos um artigo analisando justamente as questões de legislação, regulação e as rotas tecnológicas e a parte econômica, né? São quatro grandes setores. Olhando dois países da Europa, que é a França, que eu conheço bem, porque estudei lá, e Portugal, que está tendo um bom desenvolvimento, e o Brasil, né, e um segundo país aqui latino-americano, que é a Colômbia, que está extremamente avançada justamente nessa parte de regulação, né, leis, né, leis que se espraiam, né, para os municípios. Assim, eu acho que a gente tem que, e eu mudei bastante, né, nessa análise, né, mas eu acho que a gente tem que fazer pagar o usuário do sistema, né? A gente tem que fazer pagar o usuário do sistema cidadão, e eu, né, brinco, né, com os meus alunos. Óbvio que a gente mora num país, vive num país com dimensões sociais e econômicas enormes, né? Mas eu fico assim, sem saber o que falar muito, né? Quando a gente fala de gestão de resíduos, quando eu pago R$270 por ano da minha taxa de coleta de resíduos, tá certo? Enquanto que o meu plano de celular junto com meu filho me custa R$200 por mês, né? Tá certo? Estou falando óbvio, né? Eu já fiz assim o contexto, né? Óbvio que a gente fala de situações sociais extremamente distintas nesse país, né? Tem os dados recentes aí atuais, né? De 1 a cada 4 brasileiros que estão passando fome, né? Então, tudo colocado nesse contexto, tá certo? Extremo respeito, né? Agora, voltando, né? A taxa de coleta de resíduos, né? Enfim, né? Quando você olha não só celular, mas um plano de TV a cabo, quando você olha o que você paga por água, esgoto, o que você paga por energia elétrica, enfim, todos os serviços públicos, né, que na base é o serviço público, todos você pode falar que, claro, água eu estou consumindo um recurso natural, quando eu produzo resíduo eu estou consumindo recurso natural, então a gente pode fazer uma discussão longa, né, para fazer a similaridade ou colocar tudo no mesmo plano, né. Olhando um pouco a França, né, o que a França tem feito ao longo dos anos, você paga ao Estado francês, ou o cidadão, ou o operador do sistema, um aterro, um incinerador, uma unidade de tratamento, 25 € por tonelada que vai ser tratada nesses locais, tá certo?
Por quê? Porque os caras querem desincentivar a colocação do resíduo no aterro, né? O Estado francês faz o que quiser com esse dinheiro, né? Ele reaplica, tá certo? Então, quando você coloca um valor elevado para uma unidade de aterro sanitário, o valor diminui quando o aterro faz recuperação de energia, o valor diminui quando uma unidade de incineração faz recuperação de energia, e aí vai, né? São 5 níveis, né, para cada uma dessas unidades, né? Mas veja, eu acho que se a gente não caminhar por esse caminho, a gente vai continuar daqui a 30 anos, né, porque os municípios estão sem dinheiro, o Ministério está sem dinheiro, né? Óbvio que tem prioridades, né, Lúcio, mas mesmo nos bons tempos, né, nunca teve muito dinheiro para a área de saneamento, né, mesmo nos bons tempos. Então, eu acho que regulação, legislação, fazer o sujeito pagar, entende? Porque só aí a gente vai conseguir aí fazer valorização de orgânico, fazer recuperação de recicláveis secos. Eu acho que o caminho é um pouco por aí, sabe? Só para dar uma pincelada, né? Assim, de ordem mais geral, além das questões técnicas, né, que a gente está discutindo. Obrigado. Posso fazer a minha pergunta, Marcelo? Tu que estás controlando as inscrições? Não sei se teve gente. Tem algumas questões aqui, Thay. Não sei se tu prefere fazer as tuas colocações e depois a gente pontua. Tá, eu queria fazer uma colocação a respeito o professor Armando citou a questão das soluções compartilhadas, né, a lei de consórcio é desde 2005, mas certamente as soluções compartilhadas, elas são anteriores a isso, né, elas aconteciam e depois teve a regulamentação aí da lei de consórcios, e a gente está, lógico, o novo marco do saneamento, ele está incentivando soluções compartilhadas, ao passo também que está abrindo essa questão dos operadores, né, os operadores, o que a gente consegue compreender aí no país, para resíduos, eles não seguiu essa mesma lógica das grandes estatais, né, para resíduos sólidos, não foi esse caminho, assim, né, lógico, tem estruturas mais robustas, né, autarquias, né, sobretudo de grandes metrópoles, né, mas agora a gente está vendo aí um novo movimento de operadores, né, prestadores de serviços que vão começar a entrar dentro do mercado de resíduos para operar blocos, operar soluções compartilhadas, né? E tudo isso muito estimulados pelo encerramento dos lixões. Ainda temos pequenos lixões pulverizados em pequenos municípios, né? Eles não recebem a maior massa do resíduo do país, mas eles atendem pequenos municípios, e são muitos, né? E aí eu fiquei pensando, o Lúcio falando, né, também, o que poderíamos fazer e tal, e eu pensei que não é possível que a gente faça uma construção de soluções compartilhadas, né? Então, operadores que estão vindo para oferecer essas soluções, para oferecer somente o aterro sanitário, né? Então, que essa solução não deveria vir só o aterro sanitário entregue, né? Tinha que ter uma solução integrada, né? De redução de resíduos que vão para o aterro sanitário, né? Então, isso estar englobado dentro de um sistema de tratamento e disposição final, até para que eles pudessem operar dentro os resíduos desses municípios, porque eles já vão começar a operação não cumprindo a determinação que o país tem, né? Porque eles vão aterrar, né? Então, eu fiquei muito pensando nisso, quais são os projetos de engenharia que o nosso país quer e que precisa, diante do que está sendo colocado, né? Que a gente tem que trabalhar e forçar não, mas exigir com que a nossa legislação seja cumprida para esses prestadores de serviços que estão vindo para operar essas unidades compartilhadas, né? Então, eu fiquei refletindo sobre isso e como que Brasília funciona para a questão dos orgânicos. Foi justamente a lei de grandes geradores que caracterizou quem são os grandes geradores, né? Então,
qualquer café que tem aqui, que são muitos cafés que tem em Brasília, né? Então ele está gerando mais do que uma residência, então ele tem que fazer a destinação dos seus resíduos. Então eles fazem ações de até aproveitamento de café aqui, então eles tentam distribuir para a própria população, para usar para compostar esse café, para não ter que encaminhar e isso ser cobrado, né? Então a cobrança realmente gera um movimento que gerou negócios, né? Então gerou novos pátios privados, emprego e renda, né? Então tem toda uma economia que gira através do resíduo, né? Então, são só esses 2 pontos que eu queria trazer e queria ouvir vocês também em relação a esses projetos grandes que estão surgindo aí para a solução dos resíduos. Só quero fazer um parênteses sobre a lei de grandes geradores em Brasília. Na minha visão, ela é um exemplo daquela lei que está meio sem base social, sabe? Porque o exemplo que eu dei do Instituto de Restaurantes, né, o Instituto Ecozinha, que formou os pátios descentralizados de compostagem, foi um movimento muito de iniciativa deles, que acharam importante, de alguns restaurantes, porém, pelo menos até recentemente, não sei se mudou alguma coisa recentemente, mas não existe, de fato, uma fiscalização do Distrito Federal sobre que os grandes geradores, enfim, têm que, de fato, para onde que eles estão mandando seus resíduos, não existe uma obrigatoriedade deles mandarem para compostagem. Então, o que aconteceu? Hoje, esses restaurantes, eles têm um ônus que os restaurantes que mandam direto para o aterro não têm. Então, eles pagam mais caro. Não por causa... Eles acharam, né, que a lei de grandes geradores ia massificar e que eles iam sair na frente, que eles iam estar com uma vantagem, porém, isso não aconteceu. É uma lei que... Então, a lei é uma faca de 2 gumes, né? Por isso que eu digo que a base social dela é muito importante, porque ela pode... Hoje ela está punindo quem faz certo, né? Hoje ela pune quem faz certo. Enfim, isso pode acontecer em outros... Em lixões, em muitos estados, o Ministério Público foi lá, foi para cima dos prefeitos, Tribunal de Contas, e eles sofreram e tiveram que se adequar. Em outros estados, não. Ainda sai mais barato ter um lixão do que, de fato, aderir ao consórcio, do que buscar financiamento para um aterro sanitário, enfim. Então, a história da lei, ela é meio complicada, né? Ela pode ser um veículo super importante, mas ela tem que fazer parte de uma política pública. Uma lei solta no vácuo, ela pode mais atrapalhar do que ajudar. E eu acho que muitas das leis que a gente tem tido nos últimos tempos estão no vácuo. Inclusive, a que eu citei o decreto das 3 frações da Política Nacional de Resíduos, eu citei como um avanço. Eu acho que é um avanço, mas ele não faz parte de nenhuma política para que isso se efetive. Então, hoje, os municípios que fazem isso pagam mais caro do que os que não fazem. É muito complicado, uma lei que vem fora de um contexto maior de política pública, sabe? O professor quer fazer algum comentário, alguma coisa? Não. Sobre o assunto que você comentou, bom, enfim, desde 2010, a Política Nacional de Resíduos diz que só vai para aterro sanitário os rejeitos do... Né? Enfim, não tem o que falar, né? O sujeito quer implantar um aterro sanitário, né? Marcelo, como é que está a fila de perguntas? Me ajude aí nessa gestão. A gente teve agora a Flávia que levantou a mão, mas antes, Flávia, eu só quero confirmar com a Karina que ela botou uma questão aqui no chat, o Lúcio até aproveitou e respondeu, né, alguma coisa, mas, Karina, né, se você quiser abrir o microfone, a tua pergunta ali relacionada, né, ao Lúcio, não sei se foi respondida, não sei se a Karina tá com a gente ainda. Oi, Marcelo, boa noite. Oi, boa noite. Era só um comentário, né? Porque ele trazendo esse histórico, a gente acompanhou a audiência pública do Ecopark. Isso é uma tendência que a gente vem recebendo, né? Quando tu trabalha no município, tu ouve discussões, né? E a gente vê que tem uma linha, hoje está muito forte essa questão energética, junto com o manejo de resíduos, né? E aí
ele trazendo aqueles problemas das usinas que trouxeram todo um preconceito com a compostagem por não ter segregação na fonte, aí me recordei dessa discussão que vem acontecendo hoje, especificamente Brasília, por implantar um modelo, e aí a gente discute, né, onde é que vai ser o destino desse digestato, sem segregação na fonte, se vai ter mercado para isso. Então, era só uma reflexão, não é uma pergunta, né? E até para ver o que vocês achavam disso, se vem participando dessas discussões também. Perfeito. Não sei, Lúcio, se queres complementar alguma coisa? Eu vejo esse movimento também, não tanto no setor técnico, entre sanitarias, enfim, quem opera, mas no setor privado, que está com muito espaço atualmente para direcionar a política pública, a venda desse tipo de solução, com a mesma narrativa da década de 80 e 90, que é uma grande usina de tecnologia super avançada, que se põe todo resíduo e resolve tudo. A mesma narrativa milagrosa, e esses projetos estão sendo financiados. E pelo menos os que eu tive acesso a dados e tudo, com os mesmos problemas, inclusive os mesmos problemas financeiros. Então, eu acho que está tendo uma maré meio retrógrada acontecendo também no setor. Pelo menos no que está sendo financiado, né? Não sei se no setor, em termos de debate técnico. Excelente. Flávia, a palavra está contigo, fique à vontade. Então, tá bom. Então, boa noite. E queria dar parabéns para os palestrantes, né? Eu peguei o finalzinho do professor. Tá ouvindo? E gostei da apresentação do resumo, né, também que o Lúcio apresentou. Não tenho uma pergunta específica. Eu queria dizer para o Armando que entendo totalmente quando ele diz que depois de 30 anos a paciência está muito pequena, né? A gente já viu o filme 400 vezes, já sabe o caminho a seguir. Essa fala agora da Karine e do Lúcio dá um cansaço. E eu confesso que eu estava bem quieta no meu canto e o Marcelo e a Tayana me provocaram. Então, de vez em quando eu apareço. Sugeri, inclusive, o convite foi muito interessante, porque a Mauana e eu pensamos em vocês dois para essa fala, e aí, por algum motivo, a Tayana e o Marcelo que organizaram e pensaram nas mesmas pessoas. Então, a gente é um sinal, são os melhores para essa fala, né? Então, é isso, queria só dizer que estou gostando de estar aqui com vocês e confesso sim, que é cansativo, é trabalhoso. Todo aquele histórico que o Lúcio mostrou, se eu fizesse, eu faria alguns anos anteriores, ainda tem mais história aí, né? Florianópolis foi bem protagonista na questão dos orgânicos. Eu queria aqui valorizar a Universidade Federal, né? Na pessoa do Armando, do Rick, né? Que foram nossas bases lá no Beija-Flor, né? E depois, quando foi evoluindo. Então, assim, o Lúcio, e eu vejo, né, nas falas nacionais, sempre a Revolução dos Baldinhos, para mim, a Revolução é a cerejinha do bolo, né? É a famosinha da história, mas tem uma base muito grande em Florianópolis, de pessoas e de atores que trabalharam muito para que muita coisa acontecesse, né? E como o Lúcio disse, se eu olhasse ali, eu já sei até o nome das pessoas. Ele sabe mesmo, é muita gente. Né? Quando a gente fez no Plano Municipal de Coleta Seletiva, nós fizemos em oficinas temáticas, fizemos a de resíduos orgânicos, foi a que mais teve gente. A sala era para 50 pessoas e faltou cadeira, sabe? De tantos pequenos negócios, a turma da agronomia, da engenharia sanitária engajada, da educação ambiental, das comunidades, muita comunidade que faz, porque a UFSC, ela espalhou pessoas com essa qualificação pela cidade toda, né? Então, Floripa é muito forte nisso, né? A CONCAP, que eu trabalhei 30 anos, foi bastante forte nisso também, não pela CONCAP em si, o Armando sabe, mas pela galera que estava lá emocionada e convencida da ideia, né? Porque a gente nasceu no programa Beija-Flor, né, há 30 anos, que já falava das 3 frações. Então, é aquele famoso jargão do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Quem separa não mistura, né?
porque não adianta, tu já nasceu separando, tu não consegue pensar em outra coisa que não sejam as 3 frações. Então é isso, mas eu só queria, é uma falinha só assim, porque agora essa da Karina com o Lúcio já me deu até um cansaço, Isso que o Armando falou, sem dinheiro não roda, sem cobrança não roda, só amor, tu vai chegar em 30% ali da população que vai se apaixonar. O resto vai ter que ser no relho, não tem como, né? Não vai. E eu estou tendo algumas experiências de consultoria, né, fora de Florianópolis também, aqui na grande Florianópolis, eu fico chocada. Meu Deus, tu atravessa a ponte, tu já está em São José, Palhoça, Biguaçu, né? Não precisa andar muito. E quando tu fala nisso, em orgânico, em 3 frações, o pessoal fica, o que tu está falando? É muito louco, sabe? É muito louco como ainda tem que a turma da educação ambiental, junto com a turma do dinheiro, do relho, da cobrança, como tem que trabalhar, né? Tem muita coisa para fazer. Mas é isso. Era só isso. Perfeito, Flávio. Na verdade, a intenção do nosso grupo é esse, né? Não necessariamente a gente tem questões a apresentar, mas, claro, a experiência de vocês é fundamental. Inclusive, a nossa dinâmica é uma mesa de discussão para a gente trazer os problemas de cada um que esteja vivenciando ou que já vivenciou, para eventualmente a gente ter aí alguma luz no fim do túnel, né? E não cometer os mesmos erros ou tentar ser melhor em alguns aspectos, né? Mas excelente, Thay. Enquanto isso, nos nossos chats, a gente não teve mais nenhuma manifestação. Mas tá? eu não me esqueci da tua pergunta. Tu sabe, tu não anotou, mas eu lembro da tua pergunta. Tu perguntou qual é que é a alternativa que mais adequada, dependendo dos contextos, tal, qual que seria a melhor alternativa ali, né? Entre as opções que temos para os orgânicos. E eu fiquei curiosa também, né? Então eu quero ouvir também um pouquinho sobre a tua pergunta. Não sei se os nossos convidados têm alguma coisa para trazer. Eu posso tentar dar um elemento de resposta, e o Marcelo coorienta junto comigo uma aluna de mestrado, que a gente está exatamente, né, Marcelo, nessa temática, né, a Mariana, onde a ideia, né, é pesar, né, os vários elementos aí de políticas públicas e escolhas tecnológicas, né, e ponderar isso, né, através de um sistema aí de apoio à decisão, né? Um olhar acadêmico, né, sobre justamente que rota é essa, né, tecnológica, que ela, como eu descrevi ali no segundo slide, né, ela é relativamente simples, né? O problema do Brasil é que tudo fica mais complexo, né? Porque a gestão dos sistemas, né, ela se dá de uma maneira não legal, né? Então, é só olhar um pouco, né, quando o Lúcio falou lá das usinas, né? A Flávia vai lembrar da usina que foi implantada, se não me engano, acho que foi em Palhoça, né? A usina, na época do Amin, né? O Amin propôs asfaltar entre a BR-101 e a localização da usina, aquela velha história que em Florianópolis a gente não ficava com os resíduos, né? A ideia era sempre mandar para fora da ilha, né? Como até hoje, né? Claro, bem entendido, é uma ilha, né? Mas mesmo na época tinha essa questão da usina, e a usina, eu acho que entrou em operação simplesmente lá no início para testes, e ela nunca funcionou, né? Assim como um incinerador de resíduos de serviço de saúde, lá na colônia Santa Teresa, né? Eu tenho tudo isso porque eu conto para os meus alunos a história dos resíduos de Florianópolis, né? Que ela tem alguns aspectos bonitos e outros bem feinhos, né? Mas, enfim, então, o que eu acho fundamentalmente estamos todos de acordo que importação de tecnologias, elas não são boas, né? Porque elas não atendem às nossas necessidades. Conheço 2 ou 3 empresas fabricantes, né, de gestores nacionais,
né? Os sujeitos estão aí, né, nesse nicho de mercado, né? Então, a questão, sobretudo, eu acho que não é só sobre o modelo, falando de biodigestor, né, sobre o modelo, né, se ele faz isso, faz aquilo, se ele é duplo estágio simples, né, mas é operação de longo prazo, né, para a gente fazer com que as coisas efetivamente funcionem, né, assim como o Lúcio deve estar lembrado lá, a usina, acho que chama de usina verde, né, aquele incinerador lá da COP, no Rio de Janeiro, que é um protótipo, né, que foi construído e foi operado, e eles têm lá os resultados, né. Eu acho que é isso que importa um pouco, né, a gente desenvolver técnicas nacionais, né. O fundamental é entender que existem, né, tecnologias. Em 2015, eu e o Paulo Belli fomos para a Alemanha e visitamos tudo que era biodigestor, visitamos fábrica de motor, né, motor a biogás, ou seja, né, você tem à disposição as tecnologias, né, para tratar a biomassa, para fazer conversão de biogás, para fazer purificação de biogás, distribuição de energia produzida hoje em aterro sanitário ou para o biodigestor, está regulada, né? Em Santa Catarina está reguladinha, né? É só clicar o fiozinho e você distribui aquilo, né, produzido para o sistema em Santa Catarina, né? Então, acho que do ponto de vista tecnológico as questões estão efetivamente resolvidas, né? Obviamente, a compostagem é um processo mais simplificado e mais tranquilo, né, de você operar, né? Lembrei, né, que tem os sistemas um pouco mais sofisticados, né, que são as ledas estáticas, que são os tambores rotativos, etc. Eu acho que isso seria bacana, né, em algum momento, né, retestar isso, né, testar isso novamente, aplicar, porque diminui o tamanho dos pátios. Enfim, são alternativas que dá para discutir, né? O pessoal hoje eu nem sei mais se é CONCAP ou Secretaria do Meio Ambiente, mas o pessoal da CONCAP tem técnicos muito bons, né? Conhecem, né? A Karina está me falando do caminhão de coleta, né? A Karina, uma hora dessa ela pode falar, né? Para coleta para orgânico, né? Que teve que ser pensado, refletido, adaptado, né? E que está lá funcionando e que o pessoal está tirando experiências, né, desse veículo de coleta de orgânico. Então, eu acho que tecnologicamente a gente tem as soluções, né, que a gente precisa de implementar, né, e que a gente consiga implementar não só com recurso de um e o outro projeto, né, mas que o município e a empresa tenham a capacidade de investimento, né, para expandir coleta seletiva, expandir coleta de orgânico. A gente nem falou dos eletroeletrônicos, tem uma série, né, nem resíduo de serviço de saúde, enfim, tem uma série de problemas, né, aí dentro dessa área de resíduos a serem resolvidos, né, mas, claro, com perseverança, né, e claro, a gente brinca, eu e a Flávia estamos aí há 30 anos, efetivamente, mas a gente tem fé e confiança, né, de que as coisas vão acontecer, como estão acontecendo, né. Florianópolis é um exemplo disso. Obrigado. Excelente, professor. Até complementando, né, foi inclusive fruto da pesquisa de doutorado sobre a sua orientação, que, na verdade, a tomada de decisão, principalmente para o setor de resíduos, se a gente for analisar no contexto macroeconômico e nacional, né, ele precisa de uma delimitação clara de qual o objetivo que se pretende, né? Então, se eu quero desempenhar um objetivo de melhoria ambiental nos meus índices que relacionam gases de efeito estufa, depuração, salubridade ambiental, né? Então, normalmente se faz se tem essa visão primária, né, digo, inicial de prioridade. Mas se a gente for abraçar, né, o leque, bom, como é que a questão, como é que a matriz energética de Santa Catarina ou do Brasil, ela está posicionada, né, enquanto recursos renováveis? Enquanto eu estava desenvolvendo a tese, a gente estava passando por uma crise hídrica recentemente, de energia, né? Crise energética, né, no setor hídrico. Bom, se a gente já tivesse uma infraestrutura instalada, né, de recuperação energética de resíduos por meio de digestão anaeróbia, isso poderia também ser uma vantagem, mas obviamente a gente teria que estar vários passos avançados.
se a gente for abrir esse leque, enfim, para mão de obra, né, para a questão do emprego, unidades mais avançadas que envolvem menos pessoas no processo, também acaba, né, por um certo impacto social. Né? Então, a gente tem que analisar diferentes fatores e identificar qual é o contexto que se está trabalhando para aí sim tomar decisão, que eu acho que vai bem de encontro com essa importação de tecnologia que não está diretamente ligada às necessidades brasileiras, né? Não adianta nada, eventualmente, automatizar todo um processo, se eu vou ter que diminuir lá 80%, se eu vou poder diminuir 80% da minha mão de obra, né? Como é que é a questão de pessoas, né? Social vai estar posicionada nesse contexto, né? Então, é uma complexidade grande que exige uma maturidade tão grande quanto, né, dos formadores de políticas públicas no Brasil, né? Então, só para também complementar a sua fala nesse sentido. Perfeito, Marcelo. Só finalizando definitivamente, né? E tem outras soluções, né? Como as soluções de queima, né? Combustão, né? Que tem um tabu, né? Desde que eu comecei até hoje tem um tabu com essa solução, tá certo? Recentemente a gente fez um trabalho de mestrado da Eduarda, né? A produção de CDR, né? Combustível derivado de resíduos, a partir do rejeito da coleta seletiva de Florianópolis, né? Super legal, né? Você não está mexendo no sistema, né? Você não está queimando resíduo reciclável, só o rejeito da coleta seletiva, que é da ordem de 20% a 30%, dependendo de onde você pesquise, né? A gente fez levantamento em vários lugares do país. Bom, enfim, então, essa é uma solução, né? É uma solução que a gente pode pensar e refletir, porque a gente tem que pensar em tudo, né? Em toda a composição dos resíduos, né? Então, mas mesmo assim, enfim, foi uma polêmica, né? Essa dissertação de mestrado, sob o olhar de algumas pessoas, né? Mas o que eu quero dizer é exatamente isso, né? Bom, enfim, nós somos pesquisadores, a gente está trazendo ideias, né? E o gestor, no final das contas, é ele que tem que decidir, né? E definir qual é o formato do modelo, né? Junto com seus técnicos, etc. Né? É isso. Perfeito. Lúcio, perdão, tá contigo. Eu sei que a gente já está avançado na hora, mas só para complementar essas falas agora, eu concordo com o professor Armando muito de que o problema não é tecnologia. Escolher tecnologia, assim, dessa tendência que a Karina levantou aí, eu estou vendo que existe um deslumbramento com tecnologia que leva muito desperdício de tempo e de dinheiro. Eu tive a oportunidade, quando a gente começou a fazer esses trabalhos sobre resíduos orgânicos, a gente foi para a Alemanha, com a equipe do Ministério do Meio Ambiente, da GIZ, e era um projeto com foco em biogás, né, biodigestores. E aí lá eu descobri que a Alemanha, que é talvez o país mais avançado, com mais interesse em biogás, eles tinham 10 vezes mais unidades de compostagem do que biodigestor, né? Então, mesmo um país que paga caro pela energia, que valoriza muito a energia renovável, que tem muito interesse nisso, ainda assim, eles investem em compostagem onde é mais barato, onde faz mais sentido, e investem em biodigestão onde faz sentido, onde tem escala, onde tem demanda energética, proximidade. Tive a oportunidade de fazer um curso no Japão também, e fui para lá com uma ilusão, né, de que eu ia chegar lá e ia ver um monte de robô, um monte de, sei lá, um monte de samurai. Enfim, cheguei lá e vi tecnologia, vi coisas impressionantes, mas a maior parte dos lugares que eu fui, inclusive a planta de incineração mais avançada que eles tinha lá no final uma esteira com meia dúzia de japoneses fazendo catação manual, né? Eles não se deslumbram com tecnologia, eles investem, é claro, eles estão sempre expandindo, mas na hora de aplicar, cara, se aqui faz sentido economicamente, enfim, no contexto ali, fazer catação manual, vai ser catação manual, né? E aqui no Brasil, eu vejo essa dificuldade da gente conseguir fazer o arroz com feijão de forma boa, né? De forma, enfim,
valorizar o arroz com feijão, né? Valorizar bem feito. A gente não conseguiu ainda nem entrar em acordo de como é que tem que ser fiscalizados os lixões para a gente, pelo menos, acabar com a disposição irregular, né? Então, sem fazer isso, meu Deus do céu, as discussões que eu vejo de recuperação energética, tudo, é um tabu, claro, é difícil fazer esse debate aqui no Brasil, mas o principal entrave, né, técnico que eu tenho visto para a recuperação energética, que é o custo, ele não tem sido um entrave ultimamente. Enfim, não sei que conta o pessoal está fazendo, mas está saindo usina de recuperação energética e não está saindo, sei lá, unidade de triagem manual, coisas que poderiam ser muito mais efetivas e muito mais baratas. Subsidiado por nós, né, Lúcio? O pior é que vai doer muito no bolso. Então, é isso que eu estou dizendo do feijão com arroz, assim, né? Muita coisa que a gente já sabe fazer, que, enfim, não depende de grandes tecnologias nem nada, que dá para copiar várias unidades que já existem no Brasil afora, não estão sendo financiadas. E coisas muito mais caras e que vão ser muito difíceis de pararem de pé financeiramente, estão sendo anunciadas aí, enfim, como as grandes soluções, a bala de prata, o grande avanço, finalmente está tendo, enfim, eu tenho muito menos experiência do que o professor Armando e a Flávia, mas eu já sinto um pouco esse peso da história, que eu espero que seja cíclica, assim, né, que a gente está meio que numa baixa e depois vamos vir para um outro ciclo de avanços, mas às vezes é meio complicado, assim, de acompanhar. Tá ótimo, Lúcio. Antes de passar a palavra, o Eduardo levantou, eu só queria fazer um destaque, né? O professor Juliano Gomes também está presente, fez um comentário no chat, né? Que eles estão trabalhando aí, estudando reatores biológicos para compostagem no Instituto Federal, campus lá de Garopaba. Juliano, acho que esse seria um tema fundamental para a gente também fazer uma apresentação e um tempo dedicado para você, sabe? Porque eu acho que isso é muito importante também a gente trazer, né, essas informações. Felizmente, hoje a gente não vai ter muito tempo, né, para a gente entrar nos detalhes, mas já fica o convite para a gente botar na pauta das nossas reuniões uma apresentação tua, tá, Juliano? Então, só fazendo esse destaque, né, do chat, tiveram algumas outras pessoas também que contribuíram, né? Beleza, agora que eu vi a Juliana respondendo, né? Assim que tiver resultados, com certeza a gente vai aproveitar mais, né? Então, deixa a palavra com a Eduarda, e tá aí, na sequência também. Só valorizar também a pesquisadora Kelly, também deixou aqui a mensagem, está desenvolvendo pesquisa de mestrado, né, na avaliação da ordem de prioridade da gestão dos consórcios, deixou a mensagenzinha ali, coisa boa, né? Esses trabalhos aí puxam para frente aí, e Kelly também entre em contato com a gente, assim, se tu tiveres algum resultado que tu queira compartilhar durante o desenvolvimento do teu trabalho, acho que vai ser muito legal poder acompanhar. E Duda, o professor Armando comentou aí sobre a tua pesquisa, né, super polêmica, mas a gente sabe, né, o quanto é importante também, né, tá dentro dessa rota tecnológica. A gente é engenheiro, a gente não pensa tecnologia para piorar o ambiente, a gente não estuda para isso, né? Então é muito legal, né, tu pesquisares no tema e, por favor, comenta aí, conversa com a gente um pouquinho. Então, eu resolvi me pronunciar agora que o professor Armando falou em mim, né? Boa noite, pessoal. Então, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas, na verdade, eu só queria complementar isso que todo mundo já estava falando, né? Porque a gente sabe que não tem milagre e tudo mais. E o professor Armando e a Flávia já estão cansados, que já estão ali há anos, mas eu ainda sou da parte que se empolga e que um pouco acredita nessas coisas, assim. Às vezes eu penso, não, são bonzinhos e pode acontecer melhor, né? Mas aí depois a gente vê que não é bem assim. Eu acho que nesse sentido, também pegando o que a Karina falou, dessa questão dos ecoparques e tudo mais, né? A gente vê principalmente a questão dos financiamentos que está acontecendo do FEP, da Caixa, não sei se era disso que vocês estavam falando antes, né? Então, tá diversos consórcios que estão sendo financiados, e aí tem toda a rota tecnológica discutida atrás disso. Eu pude acompanhar um pouco num projeto que eu estava participando agora, que era financiado pelo governo britânico,
que via essa questão dos consórcios e das rotas tecnológicas para aproveitamento de resíduos. Então, eu acho que também o que tem acontecido muito é que tá se chegando até os técnicos dos municípios essa solução pronta, milagrosa, né? E às vezes falta das pessoas que estão lá no município, né? Não sei se dos técnicos ou, enfim, das prefeituras, de entenderem, né, que não é tão simples assim, né? Que não vem não é uma tecnologia importada que vai resolver os nossos problemas, né? Então, a minha dissertação foi bem polêmica, né? Até teve pessoas que pararam de conversar comigo depois da minha pesquisa, que não me responderam mais, por conta, enfim, né? Toda a questão de catadores, de achar que a gente vai tirar dos catadores em face do CDR, né? Mas, enfim, tudo é questão de pesquisa, tudo é questão da gente ir discutindo, então até por isso que eu estou aqui participando com vocês hoje, né? Essas discussões sobre resíduos me empolgam muito, e eu não estando mais na academia por hora, então é muito bom continuar, né, dentro dessas discussões e ver o que a gente está sendo discutido, né? Até, né, voltando para o lado dos orgânicos, que era uma parte que eu não domino tanto, né? Então, acho que é isso, né? Mais do mesmo, todo mundo já está cansado de saber dessas coisas que eu falei, então, só para deixar minha palavrinha aí. Valeu, gente. Só para lembrar, o Lúcio, é cíclico mesmo, né? Porque a Eduardo estava trabalhando agora com agora há pouco tempo, caracterização de resíduos, né? Eu disse, nossa, eu preciso conhecer a distribuição granulométrica dos resíduos e tal, como é que faz? Aí, vou te mandar um artigo que nós publicamos há 30 anos atrás, e a gente fez isso, né, Eduardo? Não, mas aí a gente resgatou e trouxe o estudo lá de 30 anos atrás, a gente apresentou. Exatamente. Então as coisas, mas é bom ter o registro da história, né? Eu acho que isso é fundamental. E parabéns também à Tayana pelo trabalho no SNIS, porque um país sem dados é um país que não planeja, né? A gente sabe disso. Só estou repetindo aqui para valorizar o seu trabalho, Tayana. Obrigada, professor. Obrigada, viu? Eu acho que a gente já pode ir para o encerramento, né, Marcelo? Quero agradecer muito, né, pela oportunidade. É sempre muito prazeroso, então eu olho para o relógio, ai, meu Deus, foi tão rápido, né? Tão gostoso poder discutir sobre esse tema, né, sobre o tema de resíduos em geral, compartilhar com pessoas com tanta sabedoria, né, e eu também sou do grupo das otimistas, Eduarda, mas eu acho que é porque a gente tem um grupo com tanta experiência, né, uma história, uma construção já de tantos anos, e eu também gosto de falar que toda essa experiência faz com que a gente economize alguns sofrimentos e siga adiante, né? Então, a gente tem que ter essa esperança para continuar colocando as nossas energias, colocando a nossa formação aí nesses trabalhos, e a oportunidade que a gente tiver para contribuir para o avanço, a gente tem que estar preparado para isso, né? Porque não é sempre que a oportunidade se abre, mas quando se abre, a gente está aí para continuar botando energia para as coisas continuarem. Porque mesmo quando não tem, né, incentivo, a gente vê as comunidades tentando, a gente vê a compostagem acontecendo, a compostagem comunitária, a gente vê os catadores lá catando. Essa semana que passou, eu tive na cidade de Alto Paraíso, do lado tem uma outra comunidade, e eu vi catador catando numa unidade de transbordo, né? Mas, na verdade, era uma catação a céu aberto, e eles lá, não, porque a gente aqui consegue recuperar muito, empolgados naquela situação, né? Que é a situação que eu nunca é como se fosse um lixão, né? Santa Catarina, eu não tive a oportunidade de ver isso e vi isso aqui. E eu pensei, meu Deus, esse povo está com tanta esperança ainda no coração, como que a gente pode estar desesperançoso? A gente não pode, a gente tem que estar para tirar esse pessoal do sofrimento, porque eu acho que muitos de nós, né, que se formaram nisso, acho que o engenheiro sanitarista também tem essa missão, né? A gente pode tirar pessoas do sofrimento, através da técnica, através da facilitação, né, de decisões, nos espaços de decisões que a gente esteja, né? Então é por isso, eu acho que tem uma coisa no coração da gente que não vai parar nunca. E não parem, gente, não para, Flávia, você que está aí nos trabalhos,
Não desanima, Karina. Vamos, todo mundo, professor Armando, não desanima, porque tu és o grande inspirador de muitos corações, é muito bom poder estar contigo. Marcelo também, todos os pesquisadores que estão aqui hoje, eu quero agradecer a presença de vocês e convidá-los para os próximos encontros. Logo, logo a gente lança mais um encontro. Fiquem de olho, então, na divulgação. A gente tem um grupo de WhatsApp. Quem tiver a fim de entrar no grupo do WhatsApp, pode mandar uma mensagem para o Marcelo, para mim ou para a Andréia também. Se quiser convidar mais pessoas também para fazer parte desse grupo do WhatsApp, porque a nossa discussão não termina aqui. A nossa discussão é só um comecinho para a gente continuar discutindo e o que podemos fazer juntos, viu? Então é isso, gente. Boa noite. Marcelo, não sei se quer deixar mais alguma palavra. Andréia, por favor, se tu quiser deixar também mais uma palavra aí de despedida, por favor. Só agradecer ao professor Armando, ao Lúcio, por terem, né, liberado esse tempo da agenda deles para compartilhar esses conhecimentos aqui conosco, e agradecer também ao pessoal da organização Tayana, vou tentar não esquecer ninguém, tá? Vou de cabeça. Tayana, Marcelo, Flávia, Mauana, Fred, André e o Vitor. Acho que são esses, né? Tá bom, então. Obrigada a todos por ajudarem nessa organização. Seria impossível sem vocês a gente continuar com esses conhecimentos, a gente continuar com esses webinars, e quem sabe logo a gente faz um evento presencial. Deixa passar um pouquinho mais essa questão da pandemia, que infelizmente ainda não estabilizou, e a gente faz um evento presencial bem bacana com todo mundo, para a gente compartilhar ainda mais essas informações. Obrigada, pessoal, e boa noite a todos. E depois, semana que vem, já deve estar no YouTube, tá, pessoal? Esse evento aqui. Então, a gente divulga depois o link para vocês, e tem muito material bacana lá também no YouTube da AB Santa Catarina. Aproveitem lá que tá bem legal. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Lúcio. Boa noite, professor Armando. Até os próximos encontros. Abraço a todos. Obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Fechou então, André. Obrigado de novo, tá, pela tua disponibilidade, viu?